O mar não pede licença, ele simplesmente leva tudo. Enquanto muita gente sonha em morar perto da praia, existem pequenos municípios brasileiros onde o oceano avança todos os anos, ameaça casas e muda completamente a paisagem. Mesmo assim, muitos imóveis continuam sendo vendidos para quem nem imagina os riscos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Hoje você vai conhecer 6 municípios do Brasil onde o avanço do mar já preocupa moradores e coloca em dúvida o futuro de muitas casas à beira da praia. Atafona, São João da Barra, Rio de Janeiro. Atafona é um dos casos mais conhecidos de erosão costeira no Brasil e também um dos mais impressionantes para quem visita a região pela primeira vez. Localizada no município de São João da Barra, no norte do Rio de Janeiro, a pequena localidade viu o oceano avançar de forma contínua durante décadas, alterando completamente o desenho da orla. Em alguns pontos, ruas simplesmente desapareceram, antigas quadras ficaram submersas e imóveis que antes estavam a dezenas de metros da praia passaram a ficar praticamente dentro da água durante as ressacas mais intensas. Mesmo diante dessa realidade, ainda existem casas anunciadas para venda, principalmente em áreas mais afastadas da faixa de maior risco, com valores que podem variar entre R$ 180 mil e R$ 600 mil, dependendo da localização, do tamanho do terreno e do estado da construção. Apesar da fama causada pelo avanço do mar, Atafona continua sendo uma comunidade bastante movimentada durante a temporada de verão, principalmente por causa da pesca e do turismo regional. O encontro do Rio Paraíba do Sul com o Oceano Atlântico cria uma paisagem muito diferente da maioria das praias brasileiras, atraindo pescadores esportivos e visitantes interessados em observar as mudanças constantes da costa. Um detalhe curioso é que o relevo da praia muda frequentemente após grandes ressacas, formando bancos de areia e alterando o desenho da faixa litorânea em períodos relativamente curtos, algo que poucos municípios brasileiros experimentam com tanta intensidade. Outro aspecto que chama atenção é que diversas construções permanecem de pé mesmo muito próximas da água, criando um contraste incomum entre áreas totalmente preservadas e trechos onde o mar já eliminou boa parte da antiga ocupação urbana. Em alguns bairros, terrenos vazios revelam onde antes existiam residências, pousadas e estabelecimentos comerciais. Isso faz com que compradores menos atentos possam encontrar imóveis aparentemente baratos sem compreender completamente os desafios naturais daquela região, principalmente relacionados à erosão e às ressacas periódicas que continuam modificando a costa. Mesmo enfrentando esse cenário, Atafona ainda oferece boa infraestrutura para uma localidade pequena, contando com restaurantes especializados em frutos do mar, mercados, pousadas e acesso relativamente fácil pela rodovia. O custo de vida costuma ser inferior ao de cidades litorâneas mais famosas do estado, com aluguéis simples girando em torno de R$ 900 a R$ 1.500 por mês, enquanto terrenos em áreas consideradas mais seguras ainda despertam interesse de investidores locais. Essa combinação entre preços relativamente acessíveis, belas paisagens e riscos ambientais faz de Atafona um dos municípios costeiros mais debatidos quando o assunto é o avanço do oceano no Brasil. Barra Velha, Santa Catarina. Barra Velha, localizada no litoral norte de Santa Catarina, é conhecida por suas praias extensas, águas calmas em determinados trechos e pela proximidade com importantes cidades da região, mas também convive há anos com problemas provocados pela erosão costeira. Em diferentes períodos, ressacas intensas danificaram calçadões, ciclovias, muros de contenção e áreas próximas da praia, exigindo constantes intervenções para recuperar a infraestrutura urbana. Ainda assim, o mercado imobiliário permanece bastante ativo, oferecendo casas próximas ao mar entre R$ 350 mil e R$ 900 mil, enquanto apartamentos podem ultrapassar facilmente R$ 1 milhão nas regiões mais valorizadas. Uma característica curiosa de Barra Velha é que ela consegue reunir praias urbanizadas e áreas mais tranquilas em poucos quilômetros de distância, permitindo que moradores tenham acesso tanto ao comércio quanto a ambientes naturais preservados. O município também possui uma lagoa bastante conhecida entre praticantes de esportes aquáticos e pescadores, além de um calendário movimentado durante a alta temporada, quando a população praticamente dobra com a chegada de turistas vindos principalmente do Paraná e de outras cidades catarinenses.
Mesmo sendo considerada uma cidade agradável para morar, alguns trechos da orla exigem monitoramento constante por causa da força das ondas durante determinadas épocas do ano. Obras de contenção e recuperação da faixa de areia tornaram-se parte da rotina municipal, demonstrando que a valorização imobiliária convive com desafios ambientais permanentes. Esse contraste faz com que dois imóveis separados por poucas quadras possam apresentar diferenças significativas de preço, justamente por causa da distância em relação aos pontos historicamente mais afetados pelas ressacas. Além das praias, Barra Velha chama atenção pela localização estratégica às margens da BR-101, facilitando o deslocamento para cidades como Joinville, Itajaí e Balneário Camboriú. O município possui comércio diversificado, escolas, unidades de saúde e uma economia impulsionada pelo turismo, pela construção civil e pelos serviços. O custo médio de aluguel de uma casa simples costuma variar entre R$ 1.500 e R$ 2.800 por mês, enquanto imóveis próximos da praia continuam atraindo compradores em busca de qualidade de vida, mesmo diante dos desafios impostos pelo avanço do mar em alguns setores da costa. Conceição da Barra, Espírito Santo. Conceição da Barra, localizada no extremo norte do Espírito Santo, é um dos municípios costeiros mais tradicionais do estado e também enfrenta problemas relacionados à erosão marinha em determinados trechos da orla. Em períodos de ressacas mais fortes, o avanço do oceano provoca desgaste da faixa de areia, ameaça estruturas próximas à praia e exige constantes ações de contenção para preservar áreas urbanizadas. Apesar desse cenário, o município continua despertando interesse de compradores por causa de suas praias extensas, do clima tranquilo e do custo imobiliário relativamente competitivo. Dependendo da localização, uma casa pode ser encontrada entre R$ 220 mil e R$ 650 mil, enquanto imóveis mais próximos da orla e em áreas valorizadas podem superar R$ 900 mil. Além das praias, Conceição da Barra é conhecida por abrigar uma das maiores áreas de restingas preservadas do Brasil, formando um ambiente natural muito diferente das praias urbanizadas encontradas em boa parte do litoral brasileiro. A cidade também serve como porta de entrada para o Parque Estadual de Itaúnas, o que movimenta pousadas, restaurantes e pequenos comércios durante praticamente todo o ano. Um detalhe curioso é que o município reúne praias abertas ao oceano e áreas de encontro entre rio e mar, criando paisagens bastante distintas em poucos quilômetros de distância e atraindo tanto pescadores quanto praticantes de esportes aquáticos. Embora seja um destino turístico consolidado, algumas áreas da orla permanecem sob constante observação devido aos efeitos das marés e das ressacas sazonais. Em determinados períodos, a largura da faixa de areia muda de maneira perceptível, obrigando o poder público a realizar obras de proteção e manutenção. Isso influencia diretamente o mercado imobiliário, já que imóveis localizados poucas quadras para dentro costumam apresentar maior estabilidade de valor em comparação com construções posicionadas muito próximas da linha da praia. Mesmo com esses desafios, Conceição da Barra oferece boa infraestrutura para um município de pequeno porte, incluindo supermercados, escolas, hospitais, agências bancárias e comércio ativo. O custo de vida permanece inferior ao de muitos destinos turísticos do Sudeste, com aluguéis residenciais variando entre R$ 1.100 e R$ 2.200 por mês, dependendo da região e do padrão do imóvel. Essa combinação entre natureza preservada, praias bastante conhecidas e riscos ambientais específicos faz com que a cidade continue atraindo novos moradores e investidores, ao mesmo tempo em que exige atenção redobrada na escolha da localização do imóvel. Baía da Traição, Paraíba. Baía da Traição, localizada no litoral norte da Paraíba, é um dos municípios mais conhecidos do estado por suas belas praias, falésias e pela forte presença da cultura indígena potiguara. Apesar da aparência tranquila e das águas cristalinas que atraem turistas durante todo o ano, alguns trechos da costa sofrem com processos de erosão costeira que modificam lentamente a faixa de areia e aumentam a preocupação com construções muito próximas ao mar. Ainda assim, o mercado imobiliário continua aquecido para os padrões da região, com casas simples sendo anunciadas entre R$ 180 mil e R$ 500 mil, enquanto imóveis maiores e com vista para o oceano podem ultrapassar R$ 800 mil. Uma característica marcante da cidade é que ela mantém um perfil bastante diferente dos grandes destinos turísticos do Nordeste. O ritmo é mais tranquilo,
O trânsito é reduzido e grande parte da economia gira em torno da pesca artesanal, do turismo e do pequeno comércio local. Outro detalhe curioso é que várias praias preservam coqueirais praticamente contínuos, formando uma paisagem bastante rara em comparação com áreas mais urbanizadas do litoral brasileiro. A proximidade com aldeias indígenas também faz da região um dos locais culturalmente mais interessantes da costa nordestina. Nos últimos anos, o comportamento das marés e das ressacas passou a receber maior atenção em determinados pontos da orla, principalmente onde construções foram erguidas próximas da linha costeira. Em algumas áreas, obras de contenção e recuperação da faixa de areia tornaram-se necessárias para reduzir os impactos causados pelo avanço gradual do oceano. Essa situação influencia diretamente a valorização dos imóveis, fazendo com que propriedades situadas em regiões mais afastadas da praia apresentem maior estabilidade de preço quando comparadas às localizadas junto ao mar. Mesmo enfrentando esses desafios naturais, Baía da Traição continua sendo considerada uma das cidades litorâneas mais bonitas da Paraíba. O município possui boa oferta de pousadas, restaurantes especializados em frutos do mar, mercados, escolas e serviços essenciais para a população local. O aluguel de uma casa simples normalmente varia entre R$ 900 e R$ 1.800 por mês, enquanto terrenos mais afastados da faixa costeira permanecem sendo procurados por quem deseja morar próximo ao litoral sem enfrentar os preços elevados encontrados em cidades maiores do Nordeste. Icapuí, Ceará. Icapuí, localizado no extremo leste do Ceará, faz divisa com o Rio Grande do Norte e é considerado um dos municípios litorâneos mais tranquilos do estado. A cidade reúne praias praticamente preservadas, falésias coloridas, extensos coqueirais e comunidades tradicionais de pescadores, mas também enfrenta problemas provocados pela erosão costeira em algumas localidades. O avanço do mar e o desgaste natural da faixa de areia já exigiram intervenções em determinados trechos para proteger estruturas próximas à orla. Mesmo assim, o mercado imobiliário continua ativo, com casas simples sendo comercializadas entre R$ 170 mil e R$ 450 mil, enquanto imóveis maiores ou próximos da praia podem alcançar valores superiores a R$ 700 mil, dependendo da localização e da infraestrutura disponível. Um dos aspectos mais curiosos de Capuí é a quantidade de praias com características completamente diferentes entre si. Enquanto algumas possuem extensas faixas de areia praticamente desertas, outras são cercadas por falésias e pequenas enseadas utilizadas por embarcações pesqueiras. O município também é reconhecido pela produção de lagosta e pela pesca artesanal, atividades que movimentam boa parte da economia local. Além disso, a presença constante dos ventos favorece esportes como kitesurf e windsurf, atraindo visitantes durante praticamente todo o ano. Apesar da tranquilidade, determinadas áreas da costa são acompanhadas com atenção por especialistas devido às mudanças naturais provocadas pelas marés, pelos ventos e pelas ressacas mais intensas. Em alguns pontos, o recuo da linha de praia tornou-se perceptível ao longo dos anos, alterando a paisagem e exigindo cuidados extras na ocupação urbana. Esse fator faz com que a localização do imóvel seja decisiva para seu valor de mercado, já que propriedades construídas em áreas consideradas mais estáveis tendem a apresentar maior valorização e menor exposição aos efeitos da erosão costeira. Mesmo sendo um município pequeno, Icapuí oferece uma infraestrutura suficiente para atender moradores e turistas, com escolas, unidades de saúde, supermercados, restaurantes e comércio local distribuídos pelas principais comunidades. O custo de vida permanece abaixo da média de cidades turísticas mais conhecidas do Nordeste, e o aluguel de uma residência simples costuma variar entre R$ 900 e R$ 1.700 por mês. Essa combinação de belas paisagens, preços relativamente acessíveis e desafios ambientais faz de Capuí um dos exemplos mais interessantes do litoral brasileiro quando se discute o impacto do avanço do oceano sobre pequenas cidades costeiras. Pontal do Paraná, Paraná. Pontal do Paraná é um dos menores municípios do litoral paranaense e possui uma extensa faixa costeira formada por diversos balneários que recebem milhares de visitantes durante a temporada de verão. Apesar da forte atividade turística, o município convive há anos com episódios de ressacas e erosão costeira que afetam partes da orla, provocando danos em calçadões, acessos à praia e estruturas próximas ao mar. Em determinados períodos,
Obras de recuperação da faixa de areia e contenção tornam-se necessárias para reduzir os impactos causados pela força das ondas. Ainda assim, o setor imobiliário permanece bastante movimentado, oferecendo casas entre R$ 280 mil e R$ 850 mil, enquanto imóveis mais próximos da praia frequentemente ultrapassam R$ 1 milhão. Uma curiosidade sobre Pontal do Paraná é que o município abriga mais de 40 balneários distribuídos ao longo do litoral, cada um com características próprias e diferentes níveis de urbanização. Além das praias, a cidade possui acesso à Baía de Paranaguá, marinas, canais naturais e embarcações que fazem ligação com a Ilha do Mel, um dos destinos turísticos mais conhecidos do Paraná. Essa diversidade faz com que o município atraia tanto moradores permanentes quanto pessoas que procuram casas de veraneio próximas ao oceano. Mesmo com a valorização imobiliária registrada nos últimos anos, alguns trechos da costa continuam exigindo monitoramento frequente por causa do desgaste provocado pelas ressacas e pelas mudanças naturais da linha de praia. Dependendo da localização, imóveis separados por poucas ruas podem apresentar diferenças expressivas de preço justamente pela proximidade com áreas historicamente mais afetadas pelos eventos climáticos. Isso reforça a importância de avaliar cuidadosamente a localização antes de realizar qualquer investimento imobiliário próximo ao mar. Além do turismo, a economia local também é impulsionada pelo comércio, pelos serviços e pelas atividades ligadas ao setor náutico. O município conta com boa infraestrutura, incluindo supermercados, escolas, unidades de saúde e fácil acesso pela rodovia PR-407, que conecta a região à capital Curitiba. O aluguel de uma casa simples normalmente varia entre R$ 1.400 e R$ 2.600 por mês, enquanto imóveis destinados à temporada costumam alcançar valores significativamente maiores durante o verão. A combinação entre belas praias, intensa procura por imóveis e desafios causados pelo avanço do oceano faz de Pontal do Paraná um dos municípios costeiros mais observados quando o assunto é preservação da orla e ocupação urbana sustentável. O avanço do oceano já faz parte da realidade desses pequenos municípios brasileiros e mostra que morar perto da praia nem sempre significa tranquilidade. Antes de investir em qualquer imóvel no litoral, vale a pena conhecer a situação da região, entender os riscos naturais e avaliar como eles podem afetar o futuro daquela propriedade. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal.